Você não precisa gritar, não precisa se vingar, não precisa implorar por respeito. A vida já responde, silenciosamente, com gestos pequenos, mas poderosos, com escolhas simples, mas firmes. Você não muda os outros, mas muda a si. E quando isso acontece, o mundo sente. Hoje vamos falar de atitudes silenciosas que revelam algo profundo. Você aprendeu a se escolher. E quem não te valorizava vai perceber, mesmo que em silêncio. Respire fundo e ouça o que o silêncio tem a dizer. 1. O poder do silêncio. Há momentos em que dizer nada diz tudo. O silêncio, em um mundo ruidoso, é uma força. Quando você para de tentar se explicar, quando deixa de correr atrás de quem não te ouve, você quebra um ciclo invisível. As pessoas esperam uma reação, esperam drama, esperam justificativas, mas o silêncio é desconcertante. Ele obriga o outro a lidar com o próprio eco, a pensar, a sentir, a lembrar. Epicteto dizia: se alguém te ofende é apenas porque você deu importância à ofensa. Quando você escolhe o silêncio, você escolhe a paz. E nada é mais poderoso do que alguém que encontra paz dentro de si. 2. Cortar contatos sem alarde. Desaparecer não precisa de anúncio. Você não precisa explicar sua ausência. Não precisa dramatizar o afastamento. Simplesmente se retire, com dignidade, com leveza, com desapego. Quem realmente se importa vai sentir. Quem só te usava como conveniência vai se incomodar, vai sentir o vazio e mais cedo ou mais tarde vai tentar voltar. Mas nesse momento talvez você já tenha ido longe demais para retornar, porque ao se afastar, você não está punindo o outro, está se protegendo, está se escolhendo. Terceiro, tornar-se imprevisível. A previsibilidade é o conforto de quem te manipula. Se sabem como você reage, vão te conduzir como uma marionete. Mas quando você muda o padrão, quando deixa de responder às provocações, quando se torna calmo onde antes explodia, você desmonta o jogo. Muitos confundem frieza com frieza emocional. Mas o que você cultiva é discernimento, é maturidade. Você não age mais por impulso, age por consciência. E isso assusta, porque agora você é livre. Quarto, redirecionar sua energia quando você para de tentar mudar o outro e começa a mudar a si mesmo. Um novo mundo se abre. A energia que antes era gasta em discussões, em justificativas, em tentativas de ser visto, agora vira silêncio, foco, reconstrução. Você começa a ler mais, a caminhar com mais presença, a se alimentar com mais consciência, a dormir com mais paz. O outro sente, porque a sua ausência deixa de ser um grito e vira evolução silenciosa. É como diziam os antigos: o melhor argumento é a transformação. E enquanto alguns ainda jogam com palavras, você cresce em silêncio. Quinto, olhar com clareza e não com carência. Muitos permanecem onde não são respeitados, porque confundem carência com conexão. Mas chega um momento em que seus olhos se abrem. Você começa a enxergar os pequenos desrespeitos, as promessas não cumpridas, o esforço não recíproco. E ao invés de implorar, você apenas observa, não com raiva, mas com lucidez, com a dignidade de quem percebeu o próprio valor. A clareza liberta. E quando você finalmente vê, não há mais retorno. Você não se contenta com migalhas, quando já provou do banquete da própria presença. 6. Cuidar da sua aparência e energia, não por vaidade, mas por respeito a si mesmo. Quando você começa a se vestir melhor, a cuidar da sua postura, a carregar uma energia mais calma, mais presente, algo muda no ambiente. As pessoas percebem. Quem te subestimava, estranha. Quem te ignorava, observa. Mas o ponto não é chamar a atenção, é sentir-se bem na própria pele. É cultivar a elegância do espírito.
A verdadeira beleza é o reflexo da paz que você carrega por dentro. Sétimo, parar de se explicar demais quando você precisa justificar cada passo que dá. É sinal de que está se afastando de si. Explicações constantes são como correntes invisíveis. Você tenta agradar, tenta ser compreendido, tenta ser aceito, mas chega um dia em que você apenas para, você respira fundo e percebe que quem realmente te vê não precisa de legenda. As suas ações falam por si. Sua energia comunica. Seu silêncio, muitas vezes, diz tudo. Como dizia Epicteto, aquele que busca agradar a todos acaba por desagradar a si mesmo. A partir desse ponto, você escolhe simplesmente ser, sem pedir permissão. Oitavo, aprender a dizer não com leveza. O não precisa ser agressivo. Ele pode ser firme, pode ser tranquilo, pode ser dito com um sorriso nos lábios e paz no coração. Dizer não é proteger o seu tempo, sua energia, seu propósito. Você não diz não ao outro, você diz sim a si mesmo. E quanto mais você se alinha com seus valores, menos medo você tem de decepcionar. Porque você entende, decepcionar os outros é muitas vezes o preço de não decepcionar a sua alma. 9. Ir embora em silêncio. Esse é o ápice do desapego, quando não há mais dor, nem revolta, apenas clareza. Você não precisa provar nada, nem anunciar a sua saída. Você simplesmente se afasta, como a maré que recua, como o vento que muda de direção, como a noite que se despede ao nascer do sol. Não há raiva, apenas maturidade. Você agradece internamente pelo que foi e segue seu caminho, porque a maior forma de respeito é deixar ir aquilo que não te faz crescer. Você não se tornou frio, você se tornou inteiro. E quem não te valorizava vai notar. Mas agora, isso já não importa mais, porque quem se encontra deixa de mendigar atenção. Você não desapareceu, você só voltou para si.